A paz de Jesus, a alegria de Maria esteja sempre no seu coração, meu irmão. Tudo bem com você? Espero que sim. Aqui estou eu mais uma vez, depois de tanto tempo, né? Para gravar mais um conteúdo aqui pro canal. Na verdade, estava sem ideia, eu estava numa correria muito grande, então preferi vir agora, já quase aqui para finalizar o ano, né? Para trazer uma temática importante e nada melhor do que falar de mim, da minha experiência que eu vivi para poder ajudar vocês de alguma forma. E o tema que eu vou tratar hoje é sobre crise. Eu já tratei um outro vídeo desse que chama As Crises de Identidade no Seminário. Só que hoje a gente vai contextualizar a partir do conceito de crise mesmo e as abordagens a partir desse conceito. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Para quem ainda não me conhece, sou o seminarista Darley, aspirante barnabita. Isso aqui é o meu seminário aqui atrás, Seminário Mãe da Divina Providência, e estamos aí caminhando o segundo ano de filosofia, a caminho do terceiro e último ano de filosofia, encerrando a etapa do aspirantado para, se Deus quiser, ano que vem, seguir já na fase do postulantado. Estamos aí, né? Mediante a dificuldade, mas sempre aprendizado, e para não ficar uma coisa somente interna, né? Gostaria de partilhar sim a partir de um livro que eu vou ler aqui junto com a gente, junto com você, um livro de formação pessoal, né? Livro que na verdade tem um tema sobre um curso de direção espiritual. O livro é esse aqui. Esse livro aqui ele é completo. Tem uma parte de formação humana, aí depois vai chegar na parte do diretor espiritual e daquele que é dirigido. E tem 50 temas a serem abordados na direção espiritual. Então, como eu não tive a possibilidade de ter um diretor espiritual esse ano, então eu preferi buscar um livro que pudesse me formar. E esse livro aqui ele foi essencial para mim, a partir da leitura. E aí a gente vai aprendendo um pouquinho mais. E do que está nesse livro aqui é justamente o que eu quero compartilhar com você, que tem um tema aqui que fala sobre crises, né? E aí vai servir para cada um de nós, para mim, para você, porque na verdade passa a ser um relato da minha vida, contextualizando o conceito aqui nesse livro, e vai ajudar você posteriormente, porque a crise não acontece só no seminário, né? Como aqui eu estou, mas a crise acontece em várias etapas da nossa vida. Não é somente uma ou duas ou três crises que a gente passa, mas são várias durante a nossa vida, nos ambientes que a gente passa, nos estados de vida que a gente vai perpassando, né? Seja na profissão, no emprego, e por aí vai. Então, bora conhecer um pouquinho mais a respeito desse conceito, crise. Então, vamos lá. Eu não sei se vai ficar chato eu estar somente lendo aqui, mas é importante, é necessário, porque o que está aqui eu não consigo transmitir de maneira assim, só pela decoração, entendeu? Então eu não quis decorar para pontuar aqui, eu quero ler junto com você, tudo bem? Então vamos lá. As crises. Conceituação. Definição de dicionário. Alteração que sobrevém no curso de uma doença, acidente repentino que sobrevém em uma pessoa em estado de aparente boa saúde ou agravamento súbito de um estado crônico. Por exemplo, crise de asma, crise de apendicite, crise cardíaca, crise epilética. Manifestação violenta de um sentimento, choro, raiva, né? Manifestação violenta e repentina de ruptura de equilíbrio, crise nervosa, crise depressiva. Estado de dúvidas e incertezas, no caso, a crise religiosa, crise moral. Fase difícil, grave, na evolução das coisas, dos fatos, das ideias. Então, período de crise. Crise familiar, crise política. Também tem momento decisivo ou perigoso, tipo uma crise histórica, né? Tensão, conflito, crise diplomática, um exemplo. Deficiência, falta, penúria, crise de mão de obra, por exemplo. Ponto de transição entre uma época de prosperidade e outra de depressão ou vice-versa. Ou seja, aqui a crise está dizendo que ela está em vários outros ambientes e outras várias esferas, então é a passagem de um estado para o outro.
repentinamente ou progressivamente. A palavra crise vem do grego, cujo sentido originário é decisão, escolha, juízo. É o juízo enquanto decisão final de um processo. Decisão, eleição, escolha e, em geral, final de um acontecer em um sentido ou noutro. A crise resolve uma situação, mas ao mesmo tempo designa o ingresso em uma situação nova que coloca seus próprios problemas. Então, crise costuma se entender por uma fase perigosa, da qual pode resultar algo benéfico ou prejudicial para que para quem a experimenta. Em geral, não se pode valorizar a priori uma crise positiva ou negativamente, já que oferece possibilidades de bem ou de mal. Uma característica comum de toda crise é seu caráter súbito, tipo repentino, de uma hora para outra, e portanto acelerado. A crise não oferece nunca um aspecto gradual e normal, e vai contra toda a permanência e estabilidade. Portanto, etapa normal, vem a crise, etapa nova. Uma situação velha, aparentemente normal, uma situação nova, pode ser boa ou má. A situação velha era estável. A crise faz com que se torne instável. Instabilidade, né? Sempre tivemos, temos e teremos algo ou muito de crises. O ser humano é constitutivamente crítico. Tem insegurança ontológica, crise do ser, porque quase sempre está passando de uma fase a outra. Isso é muito verdade. Eu quero dar pausa aqui, né? Então, existe uma crise, né, que são das três idades. Da infância até a juventude, né? Na verdade, é do estado de criança até a adolescência, primeira crise. Depois tem a crise do estado de adolescência até a juventude, outra crise. E também tem outra crise do estado de juventude até a idade adulta. Então são três idades e na transição dessas três idades sempre existe esse processo de crise, como o livro está dizendo aqui, que é uma passagem de um estado para o outro. Então, vamos continuando aqui. Na Bíblia aparecem crises do começo ao fim. Adão e Eva, Caim e Abel, Esaú e Jacó, Jó, jovem rico, São José. Interessante, né? Até São José teve a crise lá. Se ele é, continuaria com a Virgem Maria, né, ou não. Tanto é que ele já estava planejando abandoná-la em segredo. Então ele passou por essa crise, São José. Os apóstolos tiveram crise. Judas, Pedro, Tomé, Saulo teve crises, fortes crises. Pilatos também teve uma crise muito grande. O sumo exemplo, Jesus no Horto das Oliveiras, ali sofrendo, agonizando, também foi um estado de crise, né? Que ele chegou até a dizer: afasta-te de mim esse cálice. Então, ele ensina como se comportar. Jesus nos ensina como nos comportar. Então, existem vários tipos de crise, né? Algumas crises são evitáveis, né? Que pode ser evitada. Beleza até aqui? Ou seja, a imprudência do agir pode ser evitada. Outras são inevitáveis, tipo assim, que não está no nosso domínio, não está no nosso controle. Ela vem, ela perpassa a nossa história e não tem como evitá-la previamente. Ela vem e nós temos que passar por essa crise. De viver muitos anos, né? Então haverá as consequências da velhice. Umas são causadas por nós mesmos. Muitas crises nós mesmos é quem a causamos. Perder todo o salário em apostas. Outras crises são pela natureza, por exemplo, terremoto, né? E outras ainda por familiares, por exemplo, o mau comportamento dos filhos. Também tem a crise em comunidade, que são as calúnias que acontecem. Tem a crise entre parentes, que são a morte dos pais ou dos entes queridos.
Tem as crises de governo, que é os pagamentos exorbitantes de impostos, e também tem as crises dos vizinhos, que é o barulho em excesso. Umas são previsíveis, mulher na menopausa é previsível, né? Essa crise que a mulher passa, e essas da idade, como eu falei, e outras são imprevisíveis, um pneu que fura em uma viagem de carro. Ou seja, pelo conceito, tudo isso que foi exemplo aqui são exemplos de crise, né? Mas aí a gente vai chegar lá para poder aprofundar melhor. Para ter menos crise, deve-se contar com as previsíveis. Então, a gente deve contar com aquelas que são previsíveis, que uma hora ou outra pode acontecer, as crises. Então a gente tem que meio que se preparar para elas. Continuando aqui. E, portanto, preparar-se. Ter um plano de saúde, fazer avaliação médica frequente, cuidar de evitar a criação de crises por nossa culpa, sendo prudente nos gastos, não se endividando, prudente no comer, no beber, não passar mal ou adquirir doenças, na escolha do cônjuge, não se deixar levar pelas paixões, mas avaliar o caráter, as disposições e as atitudes. Então, se você não quer ter crise no seu relacionamento, ou muitas crises no seu relacionamento, porque nunca deixa de ter, né? Aqui o livro, nesse sentido, está convidando a ser prudente, a fazer uma boa escolha, a se preparar da melhor forma possível para aquilo que é previsível que uma hora ou outra vai chegar. No relacionamento com as pessoas, evitando apegos, amizades perigosas ao próprio estado. E aquilo também que eu somaria aqui, que é, deixa eu lembrar aqui, a dependência emocional de uma pessoa. Tipo assim, eu não consigo fazer nada se não passar pela avaliação daquela outra pessoa, a pessoa que tem que me instruir. Então, há que se prevenir de tudo isso também, avaliar, né? A lista de exemplos seria aqui interminável. Então, agir com a prudência requerida, lembrando que se pode dividir os assuntos, problemas, compras e planos em essenciais, importantes e acidentais. Em primeiro lugar, cuidar do que é essencial. Depois, resolver tudo o que é essencial. Passa-se ao que é importante. E somente depois de resolver o que é importante é que se passa ao acidental. Acidental, né, no termo daquilo que é acidente, é aquilo que são os periféricos, não é o importante, mas são aquilo os periféricos, os acidentes, né? Aquilo que está por depois. Então, continuando aqui. Há pessoas que invertem, ocupam-se com o que é acidental e por isso entram em crises até graves. Por exemplo, é decisivo ter um orçamento mensal previsível ou certo uma lista de gastos, né? É altamente imprudente e causará uma crise séria deixar de pagar o aluguel ou amontoar dívidas e fazer empréstimos para gastar em festas, jantares, viagens ou compras supérfluas. Também a lista de exemplos aqui seria muito grande. Os momentos de cegueira são as piores crises. Interessante, dá para aprofundar isso aqui. Quando não se vê nada bem, a pessoa está demasiadamente ofuscada, como por exemplo na paixão, como atração por outra pessoa, independente do estado e da vocação. O exemplo clássico é o bíblico Esaú, que volta do campo cansado e faminto, e Jacó. Esaú troca a sua primogenitura por um prato de lentilhas. É necessário muito cuidado nessas horas, pois a paixão pode cegar e levar a fazer atos que, depois de passar a febre, só fazem lamentar e arrepender, podendo ser irremediáveis as consequências. Então, aqui dá para aprofundar. Então, quando a gente tem crise no seminário, como eu tive crises esse ano, muitas vezes a gente perde o foco, exatamente. A gente se concentra naquilo que é periférico. Então eu vou ficar pensando muito, muito mesmo, como seria a minha vida lá fora, como seria se eu tivesse meu emprego, como é que seria se eu tivesse a minha família, como é que seria se eu tivesse um relacionamento com outra pessoa lá fora,
como é que eu seria se eu tivesse a minha independência financeira, como é que seria se eu não estivesse aqui, como é que seria. Então, tipo, tô me preocupando muito lá. E justamente quando a gente fala em perder o foco, a gente está perdendo o foco daquilo que foi todos os sinais de Deus que foi revelado a cada um de nós de maneira pessoal, confirmando a nossa vocação para a gente estar aqui. E principalmente quando a gente fala de foco, a gente fala do foco que é Jesus Cristo. Então, assim, tá passando por crise, tenha cuidado com aquilo que você está prestando muita atenção, que você está aceitando, mas que não é o essencial, é periférico. Então você está perdendo foco em Jesus, está deixando de rezar, está deixando de ter a intimidade pessoal com Jesus, está deixando de ter o seu momento de oração pessoal no seu quarto, na sua cela, que é diferente da oração em comunidade. Você está se preocupando com as coisas ou do futuro ou do passado, de maneira exagerada. E também outra coisa que o livro fala aqui nas entrelinhas é nunca tomar uma atitude, assim, nunca ser precipitado, nunca tomar uma atitude quando se está nesse tipo de tempestade, nesse tipo de problema, porque ele é muito psicológico, né? Então, assim, a pessoa toma uma atitude precipitada, aí depois que a crise passa, que os ânimos começam a se acalmar, a pessoa percebe que fez uma besteira. E aí tem coisas que já não podem mais voltar atrás. Então, além disso que o livro já está falando aqui, do que eu estou explicando, falando da minha vida, um ponto essencial mesmo, é você ter bons amigos com quem você pode contar e partilhar mesmo, falar os seus sentimentos. O livro aqui indicaria muito bem um diretor espiritual, mas se eu não tenho a possibilidade desse diretor espiritual, que eu tenha pelo menos bons amigos, dos quais a gente pode desabafar, contar quais são os seus problemas, as suas emoções, a fase de crítica que você está passando e receber, claro, um bom conselho, né? Então, agradeço muito aqui pelos momentos que eu passei por dificuldades esse ano e fui buscar orientação no meu amigo Padre Domingos de Leão da Cruz, e também um outro amigo da Faculdade Católica. Aqui no seminário, nem tanto, né? É, não é o indicado, né? Mas se uma pessoa que você é amigo, que realmente é um bom conselheiro que está lá fora, que é leigo, ou uma pessoa bem madura na fé, ou que é padre também, como eu conversava com um padre, um amigo padre, a gente tem mais assim aquela aptidão em confiar, aquela aptidão em aceitar a proposta do outro, a orientação do outro e por aí vai. Então espero que até aqui você esteja compreendendo. Então vamos lá para os passos de como enfrentar as crises. Claro que cada tipo de crise exigirá uma abordagem diferente, isso é verdade. Cada caso é um caso, né? Contudo, pode-se configurar uma série de medidas prudentes para não afundar na crise. Acima de tudo, na crise é preciso ter atitude de fé, senão entra-se em crise de fé. Então, primeiro você precisa estar disposto a aceitar de alguém uma indicação. Tipo assim, às vezes a gente pede orientação, mas eu estou disposto a aceitar a orientação do outro, né? Eu tenho fé de que o que o outro está falando realmente é o que eu não estou conseguindo enxergar e que é prudente da parte dele o que ele está me orientando e eu quero aceitar ajuda. Eu quero realmente aceitar ajuda. Eu acredito na ajuda do próximo, do outro que está me orientando. Então, essa parte é fundamental, porque se eu somente partilho as minhas dificuldades, né, conto é, as minhas lamúrias, mas não estou pronto para receber uma orientação ou não aceito a orientação do outro, aí é difícil. Aí já é outro problema a ser solucionado, a ser verificado nos pormenores. Então, nesse primeiro momento, o livro indica o fortalecimento da fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio que tu chamaste para esta vocação, então aumenta ainda mais a minha fé, que eu não perca o Senhor como centro da minha vida, como aquele que me chamou, e que se o Senhor me chamou, o Senhor será fiel para comigo e vai me ajudar
ainda que eu esteja passando por essas dificuldades. Então, mais ou menos assim seria a nossa oração sincera diante do sacrário, né? E que bênção no seminário nós termos a disposição de estar diante de Jesus a 24 horas, se possível, se for conveniente, né? Para estar em oração, né? Então, não se fechar para os conselhos de Deus, para a manifestação da vontade de Deus, que vem mediante a fé daquilo que a gente acredita. Conselhos importantes de como se comportar diante das crises. Não abandonar o plano de vida espiritual, né? Não abandonar o plano de vida espiritual. Ao contrário, caprichar nele. Cumprir os deveres profissionais, de Estado, etc. Do melhor modo possível. Fazer tudo como se tudo dependesse de ti. Rezar como se tudo dependesse de Deus. Lembrar que, para efeitos sobrenaturais, deves usar meios sobrenaturais. Rezar, pedir, chamar, importunar, oferecer mortificações. Agir com toda a prudência diante da crise, analisando o máximo de possibilidades e consequências, antes, durante e depois de fazer tudo o que pode. Abandonar-se nas mãos do Pai. A divina providência. As opções decisivas não devem ser alteradas em momentos de crise. Por exemplo, a vocação, o casamento, o emprego. Então, o que está dizendo aqui? As opções decisivas não devem ser alteradas em momentos de crise. Falar com o diretor espiritual para isso. No caso de momentos de cegueira, as regras básicas para superar essa crise são: falar ao diretor quando do primeiro sinal e seguir a orientação. Falar como é que isso começou, a partir de que momento que você observa que começaram a surgir os primeiros sinais desse momento baixo, desse momento reflexivo, né? Segundo, lembrar que a paixão tem prazo de duração relativamente curto, desde que não alimentada. Lembrar que pode acontecer com qualquer um, ou seja, não está acontecendo só com você. Você não é isolado nesse mundo que tudo está sendo trevas na sua vida e só com você. Não. Muitas pessoas passam por crise, muitas pessoas. E aí você está passando por esse momento de cegueira assim, mas lembra-te que lá fora tem muitas pessoas em estado profundo de depressão, pessoas em estado profundos de grande estresse, de problemas psíquicos mesmo, né? Problemas psíquicos, problemas de identidade, por aí vai, uma série de problemas. E você está meio que fazendo tempestade em copo d'água. Seria mais ou menos esse o termo. Então, é avaliar, né? Não é bom se comparar com o outro, porque cada caso é um caso, a gente sabe disso, né? Mas assim, tente evitar este pensamento de que, nossa, o céu se fechou para mim. Estou tendo momentos de grande dificuldade e não vejo a ação de Deus. Isso está acontecendo só comigo. Não. Muitas pessoas estão por aí, estão em estados como semelhantes ao seu, semelhantes ao meu, né? Que eu me incluo nisso, e até em estado piores. Depois, apelar por meio da oração e de atividades que ocupem a imaginação e a memória. Isso é muito importante. A imaginação e a memória, muitas vezes nesse momento de crise, nos prejudicam muito, porque justamente nós estamos imaginando como seria lá fora. Ou então eu trago a minha memória do passado, que antes de entrar aqui eu tinha minha independência financeira, antes de entrar aqui eu tinha várias portas, várias outras possibilidades de ascensão na minha carreira, de ascensão na minha juventude, ascensão, possibilidade de morar em outro estado e por aí vai, né? Então, assim, isso vai muito da nossa imaginação e da nossa memória, por isso que está aqui. Então, ter essa sensatez e se você perder o foco, é a oração que vai te voltar para Deus, né? Essa frase aí é do Padre Pio, né? Bendita a crise que te faz refletir, que você cai e quando você está no chão você olha para o alto. Você não cai no chão de cara para baixo, mas quando você está no chão você está olhando para cima, você olha para o alto. E
essa crise que te faz voltar para Deus. Tipo assim, você levanta naquele dia e diz assim: Senhor, hoje eu preciso de ti. Preciso de ti porque se o Senhor não me ajudar, hoje vai ser um dia muito difícil. Então hoje eu preciso do Senhor mais do que nunca, mais do que nunca. Então, olha só, quando estava tudo bem, poucas vezes você elevava o pensamento a Deus, né? Se lembrava de Deus, de clamar a Deus na sua oração, mas na crise, aí sim é que a gente lembra de rezar, na crise aí sim que a gente busca meios espirituais, poucos ou muitos, tanto, muito relativo, né? Muito pessoal, mas assim, o caminho é a oração, o caminho é esse discernimento, é a tranquilidade, não fazer nada de maneira precipitada e, como eu diria, né, por meio da oração, a gente sente, assim, quando que é a vontade de Deus. Porque quando passa a crise, se eu vejo que meu coração já está em paz, que a tempestade passou e eu me sinto bem aqui, por exemplo, depois da crise eu me sinto bem aqui, estando aqui no seminário, beleza. Aí, mas se depois da crise, né, ainda passa ainda sobrevém sobre mim o desconforto por estar aqui, né? Meu coração já não tem mais paz, já não me sinto mais com toda esta segurança de continuar os anos, já não me vejo mais no futuro como padre, já não me vejo mais no futuro como religioso, então você já tomou o seu discernimento, tá? Que naquele seminário, né, já não fará mais bem para você, então você vai lá com a equipe formativa, conta com toda a sinceridade ao formador esse momento de discernimento que você passou, pede desligamento tranquilo, né? E então você terá paz para poder continuar a sua vida de outra maneira, de outra forma. Nunca esquecendo de Deus, tá? Nunca esquecendo de que nós somos de Deus. Viemos dele, para ele voltaremos. Então não deixe de ser católico, é isso que eu quero dizer, né? E o quinto é depois da oração, de atividades que ocupam a imaginação e a memória, o quinto, contentações contra a fé, a castidade e a vocação, não se discute, foge. Né? Então, a gente deve também fugir dos momentos de tentação. Não é no momento de crise, porque eu estou passando por esse momento dos meus sentimentos e o que vier, estou nem aí, vou fazer mesmo. Não, mantenha-se firme, mantenha-se com bons propósitos. E para finalizar, acho que o vídeo já está muito longo, né? Já encerramos por aqui, como enfrentar. Quero até indicar esse livro, né? Curso sobre direção espiritual da Cultura de Livros, muito bom mesmo. Para finalizar, deixa eu lembrar aqui que me fugiu da mente. Ao entrar no seminário, né? Eu estou falando agora para aquele público que está no seminário. É muito bom quando no começo da formação que você entrou no seminário, você anote na sua agenda, como se fosse uma forma de diário daquele mês. Naquele mês você teve progresso nisso, mas você ainda continuou nas dificuldades nisso. Né? E diante daquilo que foi o seu progresso, daquilo que foi as suas dificuldades, você reza por aquela causa. Você faz uma campanha de oração, que no caso é esse projeto espiritual. Você faz essa campanha de oração, seja a novena, seja uma promessa, seja um sacrifício, uma mortificação, para que você consiga progredir naquilo que foi a sua dificuldade. Então, essa é a dica de ouro que no final desse vídeo aqui eu coloco. É bom você fazer dentro desse diário espiritual justamente essa avaliação, mês a mês. Né? Tira um dia do mês, no final do mês, para você fazer a avaliação. Como foi aquele mês para mim? Passei por momentos bacanas, legais, sentimentos. Minha espiritualidade está em dia, me sinto em paz com Deus. Aí você faz essa avaliação de 0 a 10, né? De zero a 10, como está a minha relação com Deus? De 0 a 10, como está a minha relação com a minha família? De 0 a 10, como está a minha avaliação com a comunidade? De 0 a 10, como está a minha avaliação comigo mesmo, né, da minha vida espiritual? E quando você percebe que muitas dessas avaliações estão a menos do que é essencial, então você vai fazer orações, você vai fazer uma campanha de oração, uma campanha espiritual para progredir, sempre pedir a Deus por meio da oração. É isso que nós devemos então
nos concentrar, nos concentrar. A oração nunca é indispensável, é necessária a todo momento, seja no momento da bonância, seja nos momentos de dificuldade, de crise. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Eu estou bem, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por terem me ouvido até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo para um amigo seu que talvez esteja passando por dificuldades. Estamos em estados de vida diferentes, mas muitas vezes nós passamos pelos mesmos problemas emocionais, psíquicos, enfim. Mas Deus é a nossa solução. Deus é a nossa fonte de tudo. Tudo aquilo que nós precisamos é Deus que é a fonte primária que nós devemos buscar o nosso consolo, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa espiritualidade, o nosso fervor, junto com Nossa Senhora, junto com o Espírito Santo, junto com a Igreja. Amém. Então, um abraço e até o próximo vídeo.